Shalom, shalom. Diga para a pessoa que está do seu lado: nada faltando, nada quebrado. Agora diga mais uma vez: shalom, shalom. Tem sido dias muito especiais para mim e realmente apreciar o corpo de Cristo, discernir o corpo de Cristo e o que Deus está fazendo em cada região é algo que nos enche de expectativa para o futuro. O Senhor está manifestando algo extraordinário em todo o mundo. Algo está acontecendo a nível mundial e temos o privilégio de sermos participantes desse tempo tão especial. Mais uma vez, muito obrigado, apóstolo Edmilson, apóstola Marisa, pelo convite e por me permitir ministrar a igreja do Senhor neste estado. Abra a palavra do Senhor, 2 Coríntios 3, no verso 18. 2 Coríntios 3, 18. Desde o verso anterior, 17. Se você já achou, fala bem forte, amém. Diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Erga suas mãos, por favor. Pai, pedimos a intervenção do Teu Espírito através da palavra, que a Tua palavra revelada venha se manifestar para nutrir o nosso ser, para empoderar o nosso ser, para habilitar o nosso ser para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Queremos experimentar a transformação de glória em glória, até chegarmos à imagem do Teu Filho. Obrigado por esse tempo especial, obrigado por esta casa, ó Pai. Esta casa que foi posicionada como um farol neste estado para irradiar, para manifestar a Tua luz, a Tua glória sobre a nação. Obrigado por cada pessoa neste lugar. Pedimos que a Tua vontade seja feita, que o conselho do Teu trono prevaleça, que venha o Teu reino e que a Tua vontade boa, agradável e perfeita seja feita assim na terra, assim em Campo Grande como nos céus, assim nas nossas vidas como nos céus, em nome de Jesus. Se você concorda, por favor, se expresse. Aleluia. Essa é uma passagem bem conhecida, porém nesta noite me permita abrir um prisma novo para vocês desta passagem. No verso 17 se fala de uma liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E no verso seguinte nós vemos que se fala de contemplarmos a glória do Senhor. Diz: todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Diga comigo: de glória em glória. Mais uma vez: de glória em glória. Diz: na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Outra versão mais fiel ao contexto bíblico diz que somos transformados no sempre crescente esplendor da sua glória. Sempre crescente, a glória do Senhor sempre vai crescendo nas nossas vidas. Agora, a palavra glória nesta passagem é a palavra grega doxa, que significa literalmente opinião, significa julgamento, significa ponto de vista. Então, aqui nós temos um texto no qual a palavra do Senhor nos diz que nós podemos experimentar uma transformação do ponto de vista, do julgamento, da opinião do Senhor. Sermos transformados na glória do Senhor e pensarmos cada vez mais como Ele.
temos a opinião dele, temos o ponto de vista dele, temos o julgamento dele. Isso é o que o Senhor espera de nós. Então a palavra glória é opinião. Fale para a pessoa que está do seu lado aí: nesta noite você vai mudar a sua opinião. Mais uma vez diga: nesta noite você vai mudar a sua opinião. E você vai adotar a opinião de Deus. Só quem acredita, reaja. Abra a palavra em João 11. Vamos ver um texto que tem a ver com a opinião, o julgamento, o ponto de vista, a glória do Senhor. João 11, desde o verso 1. Estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Enquanto anda de noite, que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também
que este não morresse, Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois seu quarto dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Fale mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: nesta noite você vai mudar de opinião, porque você vai ser transformado pela opinião de Deus. Você vai ser transformado pela glória de Deus. Você vai ser transformado pelo ponto de vista, pelo prisma de Deus, o julgamento de Deus. Agora, esta passagem é uma passagem que contém muita revelação, é rica em revelação. Esta é uma passagem na qual nós vemos várias figuras e vemos que aconteceu algo nos dias de Jesus. Amigos queridos de Jesus, 3 amigos queridos de Jesus, 2 mulheres e um irmão chamado Lázaro, que eram muito próximos a ele. Algo aconteceu naquela família. Jesus, ele se encontrava longe dos seus amigos, mas acontece algo. Lázaro ficou doente. Lázaro, ele ficou enfermo. E as irmãs de Lázaro, conhecendo que Jesus amava muito Lázaro, mandaram um recado para Jesus. Mandaram um recado de que ele se encontrava enfermo. O que elas esperavam era que Jesus fosse imediatamente ver Lázaro e operasse o sobrenatural, e ele ficasse curado. Mas a resposta de Jesus teve um rumo totalmente diferente ao que eles esperavam. Quantas vezes você já passou por alguma situação na qual você esperava que Deus agisse de uma maneira e ele agiu de uma maneira totalmente diferente? Fale para o irmão do lado: nesta noite você vai mudar a sua opinião. Agora, quando Jesus ouviu, ele disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Ele declara que essa enfermidade não acabaria em morte, senão que era para que a opinião de Deus, o julgamento de Deus, o ponto de vista de Deus se manifestasse. Quando ele soube que Lázaro estava doente, ele diz: essa é a opinião que vocês têm, eu tenho uma opinião diferente. Essa enfermidade é para que a opinião do meu Pai se manifeste, para que o ponto de vista do meu Pai se manifeste, para que o julgamento do meu Pai se manifeste, e para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Agora você vai ver um diálogo que Jesus tem com Marta, com Maria e com os discípulos. E você vai ver que nesse diálogo com Marta, com Maria e com os discípulos, eles se debatem entre a opinião própria e a opinião de Deus. Esse diálogo nos mostra o mesmo conflito que muitas vezes nós temos: a nossa própria opinião dos fatos, o nosso próprio julgamento, o nosso próprio ponto de vista, e a opinião, o ponto de vista e o julgamento de Deus. Fale para o irmão do lado: nesta noite você vai mudar de opinião. Agora, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele declara: isto é para que a opinião, o ponto de vista, o julgamento, a glória do meu Pai se manifeste. Mas veja algo interessante nesta passagem: Jesus não foi ter com Lázaro imediatamente, senão que ele ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Agora imagine a crise que a família estava passando. Lázaro doente, as irmãs anunciam a quem era o melhor amigo de Lázaro. Dizem: Lázaro está doente. Jesus disse: essa é a sua opinião,
mas essa doença não é para a morte, é para que a opinião do meu Pai se manifeste. E ainda se demorou 2 dias, ele ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Você vê que Jesus não faz nenhum esforço por se movimentar na direção e na necessidade que acabavam de expressar os seus amigos. Por que ele ficou 2 dias sendo retido? Sempre que a palavra nos mostra dias, nos mostra horas, nos fala de um tempo profético, nos fala de uma estação profética, nos fala de um ciclo profético. Veja que Jesus não operava no seu próprio querer, senão que ele operava alinhado com o tempo do Pai. Tudo que ele fazia era o reflexo do que ele enxergava o Pai fazer. Ele sempre operou alinhado com o tempo do Pai. Então ele não se movia pela necessidade, ele se movia pelo coração do Pai. E quando eles avisam que Lázaro estava doente, ele não se move fora de tempo, ele aguarda ainda 2 dias. Marque aí em João 11, que vai ser o texto central, mas me acompanhe por favor no Antigo Testamento, ao livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 1. E lembre-se, Jesus ficou ainda 2 dias, mesmo sabendo que o seu amigo estava doente, porque ele tinha uma opinião diferente à opinião das pessoas. Oséias 6, no verso 1 diz: vinde e tornemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias, diga comigo, depois de 2 dias, mais uma vez, depois de 2 dias, nos dará vida, no 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Veja que aqui o profeta Oséias fala dos tempos, fala de um tempo específico, e fala de uma ação específica da parte do Senhor. Fala de 2 dias. Quantos dias Jesus ficou retido antes de ir ao encontro de Lázaro? 2 dias, diga comigo, 2 dias. Por que Jesus não se moveu antes? Porque era necessário que existisse um alinhamento com o calendário, com o relógio profético do Pai. E estava escrito que depois de 2 dias algo se manifestaria. Depois de 2 dias ele nos ressuscitará. Depois de 2 dias o poder de ressurreição se manifestará. Depois de 2 dias algo acontecerá, que a morte não terá mais poder. Jesus fica retido 2 dias porque ele entendia que ele não podia operar fora do tempo do seu Pai. Era necessário que passassem 2 dias para que o poder de ressurreição se manifestasse. Jesus sabia que Lázaro precisava desse poder de ressurreição. Ele ficou 2 dias porque ele estava aguardando o tempo perfeito do seu Pai. Quando o Pai liberou o 3º dia, quando iniciou o 3º dia, Jesus foi liberado para sair ao encontro de Lázaro e manifestar o poder de ressurreição. Agora presta atenção, para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Pedro no Novo Testamento disse isso: um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Diga comigo, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Agora, é importante entendermos o tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos a 2016 anos depois de Cristo. Diga comigo, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Quantos anos se passaram depois de Cristo? 2016. 2000 anos. 1000 anos é como um dia. Quantos dias se passaram no calendário profético do Senhor? 2 dias. Nós estamos depois do 2º dia. Agora o profeta Oséias diz que depois de 2 dias, no 3º dia, algo aconteceria. O poder de ressurreição se manifestaria. Ele nos ressuscitaria. Presta atenção, porque como igreja nós estamos vivendo no 3º dia do Senhor. É o dia no qual, é o tempo no qual nós vamos ver o poder de Deus se manifestar como nunca antes aconteceu na história. Nós já atravessamos o umbral
do terceiro dia, somos a igreja do terceiro dia. Portanto, veremos o poder de ressurreição se manifestar de uma maneira extraordinária. Contrário ao que muitas pessoas acreditam, que nós estamos vivendo dias cada vez piores, eu acredito firmemente que nós estamos vivendo os melhores dias da história da igreja. Nós estamos vivendo os dias nos quais nós vamos ver o poder de Deus se manifestar como nunca antes aconteceu, porque no calendário do Pai nós entramos no terceiro dia, no dia no qual o poder de ressurreição vai se manifestar. Não haverá doença, não haverá problema, situação que venha resistir à operação do poder de ressurreição. Jesus fica 2 dias, porque ele estava aguardando o tempo do Pai. Ele sabia que ele não podia operar fora do tempo do Pai. Ele sabia que era a partir do terceiro dia que ele podia se movimentar, porque algo se manifestaria na vida dele. Volta por favor a João 11. E diga para a pessoa que está do seu lado: você vai mudar de opinião nessa noite. Você vai ser transformado pela glória, pela opinião, pelo julgamento, pelo ponto de vista do Pai. João 11, verso 6 diz: porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, Jesus diz: voltemos para a Judeia. E os discípulos dizem: mas como vamos voltar para a Judeia? Estavam querendo te matar, estavam tentando te apedrejar, e você quer voltar para lá, Jesus? E Jesus diz: vocês não entendem o relógio do meu Pai. E ele começa a falar de 12 horas, ele começa a falar da luz, ele começa a falar da noite. E depois disso ele diz, no verso 11: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos, eles não entenderam o que Jesus estava falando. Então no verso 14 Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Omita essas palavras. É porque Jesus já tinha falado no início, quando falaram para ele: ei, ele está doente. Ele disse: essa é a sua opinião, mas esta doença é para que se manifeste a glória de Deus, é para que se manifeste a opinião do meu Pai. A opinião de vocês é que ele está doente, a opinião do meu Pai é totalmente diferente, e vocês vão mudar a sua opinião. Por isso, quando ele diz: Lázaro morreu, e me alegro, eles ficaram chocados. Mas como que se alegra? Me alegro porque meu Pai tem uma opinião diferente à opinião de vocês. E ele continua e diz: por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Agora, depois disso, você vê que Jesus chega no lugar onde Lázaro estava. Seu amigo tinha morrido. Há 4 dias ele estava morto. Já tinha iniciado o tempo profético. Já tinha passado o terceiro dia. Um novo tempo tinha iniciado. Agora, veja o que acontece. Quando Marta soube que Jesus estava entrando no território, na geografia onde eles estavam, ela sai ao encontro de Jesus. Mas sai para discutir com Jesus. Ela sai para provar a Jesus a sua opinião. Ela queria mostrar para ele que se ele tivesse ido antes, Lázaro não tivesse morrido. Ele estava debatendo entre a própria opinião e a opinião de Deus, entre a própria opinião e a glória de Deus. Jesus diz: esta doença é para a glória de Deus, é para a opinião de Deus, é para o ponto de vista, para o julgamento de Deus. Mas você vê que Marta começa a argumentar com Jesus. Ela começa a ter um diálogo com ele. E ela diz: se você tivesse estado aqui, ele não tivesse morrido. Ela estava querendo ensinar a Jesus como ele tinha que agir. Quantas vezes você e eu queremos que Deus haja da nossa maneira, da nossa perspectiva? Ah, Deus, se você tivesse feito isso na minha vida, não tivesse acontecido o outro. Se você tivesse operado dessa maneira, seria diferente. Essa é a sua opinião, essa não é a opinião de Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado: nesta noite você vai mudar de opinião. Você já percebeu que o mais difícil para o ser humano é mudar de opinião? O ser humano se resiste a mudar de opinião, se resiste a mudar de ponto de vista, se resiste a ter um julgamento diferente. Marta estava se resistindo. Ela diz: puxa, se você tivesse estado aqui, meu irmão não tivesse morrido. E Jesus diz: Marta, essa é a sua opinião, mas
a opinião do meu pai é totalmente diferente. Ele diz: o teu irmão ressurgirá, o teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: claro, eu sei que ele vai ressuscitar. Ela deu uma de teóloga. Ela diz: eu sei que naquele último dia ele vai ressuscitar. Jesus diz: você não entende algo, queridinha, eu acabei de entrar no meu terceiro dia, um novo tempo iniciou na minha vida. O profeta Oséias diz que depois de 2 dias o poder de ressurreição se manifestaria. Você não está entendendo algo? Eu estou num tempo profético diferente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta estava tentando provar para Jesus a sua opinião. Jesus diz: a sua opinião não é importante. O que é importante aqui é a opinião do meu pai. Porque eu já disse que esta doença é para que se manifeste a glória. A opinião do meu pai. E ela continua argumentando com Jesus. Às vezes nós precisamos de muitas provas para mudarmos a nossa opinião. Às vezes operamos igual Marta. No verso 27 diz ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Ela acaba o seu diálogo, o tempo de debate com Jesus, o tempo de provar para Jesus sua opinião. Mas Jesus disse: a sua opinião não é importante, a opinião que vale é a opinião do meu pai. Aí ela vai e chama Maria. Maria não foi diferente. Maria chegou com a mesma opinião, uma opinião pessimista. Chegou para tentar provar Deus que ela poderia fazer de uma melhor maneira. Quantas vezes nós queremos provar para Deus que no lugar dele nós faríamos de uma melhor maneira? Cada vez que você reclama de uma situação, você está falando para ele: no teu lugar eu faria de uma melhor maneira. Fale para a pessoa que está do seu lado: você vai mudar de opinião nessa noite. Agora fale com convicção, porque tem alguns se debatendo. Fale: você vai mudar de opinião nesta noite, porque você vai ser transformado pela glória de Deus. Você vai ser transformado pela opinião de Deus. E só quem quer ser transformado pela opinião de Deus, por favor, se expresse, se manifeste, reaja. Se você quer ter a opinião de Deus, o prisma de Deus, o julgamento de Deus, reaja segundo o que você acredita. Quando Maria chega, ela cai aos pés de Jesus e diz: Senhor, verso 32, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A opinião dela era essa, a opinião de Deus era diferente. Jesus vendo a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham. Os judeus também tinham a mesma opinião dela, a mesma opinião de Marta, uma opinião contrária à opinião de Deus. Comoveu-se profundamente em espírito. Essa palavra comoveu-se no original significa algo diferente do que nós temos aí. No original diz: falou Jesus bravamente. Jesus ficou bravo. Quando ele viu que eles tinham uma opinião diferente à opinião do seu pai, ele não tentou convencer eles de mudar de opinião. Ele ficou bravo. Diz: comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Ele ficou bravo. Perguntou a ele: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Agora nós acreditamos normalmente que Jesus chorou porque o amigo estava morto. Ele não chorou porque Lázaro estava morto. Ele já tinha dito: esta doença é para que se manifeste a opinião do meu pai. Sabe por que Jesus chorou? Por ver a dureza do coração das pessoas sem mudar de opinião. Algo que comove o coração de Deus, que faz Deus chorar, é ver que você não seja capaz de mudar de opinião, é ver que você não se adapte à opinião dele, não pense como ele, não veja as coisas desde a sua perspectiva, desde o seu próprio julgamento. 36, então disseram os judeus: vede como o amava. Eles pensavam que ele estava chorando porque realmente ele estava muito triste pela morte de Lázaro. Mas alguns disseram, a opinião deles: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente, mais uma vez, ele ficou bravo.
Ele falou bravamente com eles. Dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. De novo a opinião contrária à opinião de Deus. Jesus está operando para ressuscitar Lázaro, e ainda Marta continua com a opinião contrária. Ela diz: para que você está fazendo isso? Você não está vendo que ele já está fedendo? Ele cheira mal. Tem pessoas tão negativas, com uma opinião própria, que é tão difícil de mudar. Pessoas que dizem: ah, meu casamento já cheira mal, nem Deus pode fazer nada, minhas finanças não tem mais jeito. Essa é a sua opinião. A opinião de Deus é diferente. Eu disse: a opinião de Deus é diferente. A opinião de Deus ao respeito do seu casamento é que mesmo se ele cheira mal, ele vai operar o sobrenatural e vai manifestar a glória de Deus. Ele vai manifestar uma opinião diferente. Meus filhos, não tem mais jeito. Deus diz: essa é a sua opinião. Não é a minha opinião. A minha opinião é que eu posso transformar, é que eu posso fazer com que o que está morto venha a ressurgir. Eu quero te anunciar profeticamente, e eu sinto tão forte no meu espírito, que coisas que estavam mortas na sua vida, casamentos que estavam mortos, finanças que estavam mortos, vão começar a ressurgir, porque o poder de Deus vai se manifestar. Eu disse: o poder de Deus vai se manifestar. Você já disse: não tem mais jeito. Deus disse: essa é a sua opinião. Minha opinião é que seu casamento vai ressurgir. A minha opinião é que as suas finanças vão ressuscitar. E só quem acredita, por favor, reaja segundo o que acredita. Ela diz: ei, está fedendo. Você está doido, Jesus? Há 4 dias. Há muito tempo que as coisas não estão bem, sabe? Essa é a sua opinião. A opinião de Deus é diferente. Veja o que Jesus faz. Jesus não diz: é mesmo, é verdade, já são 4 dias. Veja o que ele fez. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Não te disse que se você crê, verá a opinião, o ponto de vista, o julgamento de Deus? Você disse: meu casamento não dá há tanto tempo, sabe? São anos e anos, eu estou cansado. Deus diz: eu não te disse que se você crê, você vai ver uma opinião diferente, a opinião que você tem. Eu não te disse que se você crê, você vai ver as suas finanças numa manifestação diferente, a opinião que você tem. 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Jesus ora para o Pai e diz: Pai, obrigado por me ouvir. Na verdade eu sabia que o Senhor me ouvia, mas era por causa desses aqui, que tem uma opinião diferente, que eu precisava fazer isso, para que eles entendam a tua opinião. Verso 43. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz. Jesus gritou. Jesus bradou. Que foi o que ele bradou? Em meio a tantas vozes, opiniões contrárias, eu acho, eu concordo, eu não concordo. Hoje a igreja está cheia desse tipo de pessoas. Eu acho que devia ser feito dessa maneira, sabe? E quem disse que o que você acha é o importante? Ei, não chame o seu achismo de Deus me falou. Não chame seu achismo de Deus me falou. Ah, sabe, eu não concordo. E quem diz
que a sua opinião é a mais importante. Jesus disse: vocês já falaram a sua opinião? Agora eu vou liberar a opinião do meu Pai. Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! Agora presta atenção e veja o que aconteceu quando Jesus liberou a opinião de Deus, a glória de Deus, o ponto de vista de Deus, o julgamento de Deus. Enquanto todos estavam lamentando, ele disse: essa é a sua opinião, a opinião do meu Pai é diferente, vou liberar a opinião do meu Pai. Lá, vem para fora. Verso 44, o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Ei, por que Jesus chamou o morto pelo nome? Porque se ele grita: vem para fora, todos os mortos ressuscitam. Se ele diz: vem para fora, todos os mortos se levantam. Ele diz: não é para todos. Lázaro, vem para fora. Sabe o que aconteceu nesse momento? A opinião de Deus, a glória de Deus se manifestou, penetrou o corpo do morto e começou a reviver esse corpo, começou a ressuscitar esse corpo. E diz: o morto saiu. Presta atenção. Se você já foi em Israel, você deve ter visto algo. Os sepulcros daqueles dias eram subterrâneos. Lázaro se encontrava num sepulcro subterrâneo. Agora, eu quero te perguntar algo. Verso 44 diz: o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados. Ei, as mãos e os pés enfaixados. Sabe por quê ele estava enfaixado? Porque era costume na cultura do Oriente Médio. Quando alguém morria, eles se envolviam na pessoa. Ele estava totalmente envolvido. Você vê que no Egito se tinha as múmias, mas isso não era exclusivo para o Egito. A cultura do Oriente Médio era que quando alguém morria, eles envolviam, enfaixavam. Agora eu quero te perguntar algo. Como alguém com as mãos presas e os pés presos saiu? Eu perguntei um rabino o que ele pensava. E ele disse: a única conclusão a qual eu posso chegar é que o morto flutuou. Ele disse: porque os túmulos eram subterrâneos, era impossível alguém totalmente amarrado caminhar. Ele não saiu caminhando. Como é que ele saiu? Quando Jesus liberou a opinião do seu Pai, o poder de ressurreição foi tão forte que causou que o corpo se levantasse, se erguesse e saísse até a porta. Eu quero te anunciar algo. Estamos no terceiro dia. O poder de Deus vai se manifestar em tal magnitude que as coisas que parecem impossíveis vão acontecer. As coisas que parecem que estão mortas vão ressurgir. O que era impossível vai se tornar possível. Para aquele que crê, tudo é possível. Eu disse: para aquele que crê, tudo é possível. Para aquele que crê, tudo é possível. Eu não te disse que se você crer, verá a opinião de Deus, a glória de Deus. Quando a glória de Deus se manifesta, causa o sobrenatural. O morto se ergueu, saiu todo maniatado. Jesus disse: agora minha função acabou. A função de vocês é desamarrar ele. Talvez você diz: meu casamento já fede, não tem mais esperança. Meu filho, ele está viciado, eu não sei o que mais fazer, eu já abri mão. Minhas finanças, minha vida emocional,
não dá mais certo. Essa é a tua opinião. Nesta noite a opinião de Deus vai causar o impossível acontecer. Eu disse, nesta noite a glória de Deus, a opinião de Deus vai causar com que o impossível venha acontecer. E se alguém acredita neste lugar que verá a glória de Deus, a opinião de Deus, por favor, reaja segundo o que você acredita. Se você acredita que a opinião de Deus é mais importante do que a sua opinião, por favor, se expresse, se manifeste, faça algo. A opinião de Marta, a opinião de Maria, a opinião dos judeus era contrária. Mas quando Jesus liberou a opinião de Deus, o que estava morto ressurgiu. Tem pessoas que dizem, não há mais esperança para o Brasil. O Brasil afundou. A coisa está feia, viu? O morto já fede. Já são 4 anos. Está feio mesmo. É melhor se mandar numa outra nação. Ei, essa é a tua opinião. A opinião de Deus é que o Brasil se prepara para viver o melhor tempo da sua história. A opinião de Deus é que o Brasil está entrando no tempo profético, no qual nós vamos ver a glória de Deus se manifestar. E se você acredita que isso vai acontecer, se você crê na opinião de Deus e não na opinião dos homens, não na opinião da mídia, não na opinião dos políticos, por favor, reaja nesta noite. Aleluia. Diga para o irmão do lado, nesta noite, você tem que mudar de opinião. Essa doença não tem mais jeito. Os médicos falaram que essa é a opinião dos médicos, a opinião de Deus é diferente. Eu disse, a opinião de Deus é diferente. A glória de Deus vai se manifestar. Fique em pé no seu lugar. E fale para o irmão do lado, o teu achismo não é importante. O que importa é a opinião de Deus. Eu disse, o que importa é a opinião de Deus. Erga suas mãos aí onde você está. Me dá um tom menor, um tom menor. Erga suas mãos. Eu sinto o poder de Deus tão forte. Shandararo prosoko posota mandarara prabasoto prabas. Rabababa kusondoro prabosaya. Shandarara. Aí onde você está, faça uma declaração comigo. E diga, Pai, abra sua boca e diga, Pai, a minha opinião não é importante. Eu quero a tua opinião. Eu quero a tua glória. Eu quero o teu ponto de vista. Eu quero o teu prisma. Eu quero o teu julgamento. Eu renuncio à minha própria opinião. Eu quero a tua opinião. Erga suas mãos, Pai. Que a tua glória venha se manifestar nesta noite sobre cada pessoa neste lugar. E que o poder de ressurreição venha penetrar as estruturas da impossibilidade. Que o poder de ressurreição venha nesta noite a fazer ressurgir o que está morto, a fazer com que casamentos que estão mortos venham a ser ressuscitados, a fazer com que finanças, dívidas que estavam mortas venham a ressurgir. Nesta hora alinhamos o nosso tempo ao teu relógio, ao terceiro dia, ao dia de ressurreição. E Pai, nesta hora liberamos o poder de ressurreição. Aí onde você está, comece a receber o poder de ressurreição. O poder de ressurreição.
o poder de ressurreição, 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 poder de ressurreição. O poder de ressurreição começa a se manifestar. O poder de ressurreição começa a se manifestar nesta hora. Poder de ressurreição. Você entra no terceiro dia. Você entra no terceiro dia, no tempo da ressurreição. E nesta hora liberamos a opinião de Deus. Nesta hora liberamos a opinião, a glória de Deus. E dizemos: Brasil, vem para fora. Brasil, vem para fora. Brasil, vem para fora. Brasil, vem para fora. E se você acredita, se expresse. Aleluia. 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 Presta atenção. Se o seu casamento é a área na qual você não tinha esperança, você vai chamar o seu casamento nesta hora. Se as suas finanças era a área que você não tinha esperança, você vai chamar as suas finanças. Assim como Jesus chamou o morto e disse: Lázaro, vem fora. Você vai chamar o que você considera que não tem mais esperança nesta hora. Erga suas mãos e quando contarmos até 3, você vai chamar a área que você não tem mais esperança e vai falar: casamento, vem para fora. Finanças, venham para fora. 1, 2 e 3. Vamos! Vamos! De novo! 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 Dá um brado de vitória! Aleluia! Se esse aplauso é para o Senhor, você pode fazer algo bem melhor. Se esse aplauso é para a glória do Senhor, para a opinião do Senhor, você consegue fazer ainda algo melhor. Aleluia! Aleluia! Diga para a pessoa que está do seu lado: você mudou de opinião. Você mudou de opinião. Isso é verdade. Isso é verdade. Você mudou de opinião mesmo. Só quem mudou de opinião se expresse. Aleluia. Aleluia. Antes de passar para o apóstolo Edmilson, eu queria falar sobre algum material que a gente trouxe. Eu trouxe uma série de 7 DVDs. Detox emocional. Assim como o nosso corpo físico precisa eliminar as substâncias tóxicas, a nossa alma precisa eliminar as emoções tóxicas. Detox emocional. Descubra como ser livre das emoções tóxicas que tentam abortar o seu destino. São 7 DVDs. Eu trouxe um outro kit, resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de você se sobrepor à adversidade, aos ventos contrários. A resiliência é a capacidade de você não ser quebrado. A palavra diz: o justo florescerá como a palmeira. A palmeira, ela é resiliente, ela não se quebra. Mesmo com tempestades, a palmeira não se quebra. É um kit de 5 DVDs. E temos o talite. Esse é um talite profético. É um talite das 12 tribos. Quantos de vocês são 12? Quantos de vocês são 12? Quantos de vocês são 12? Esse é um talite das 12 tribos. Glória a Deus. Essa é a última notícia, né? Na semana passada, a notícia da sexta-feira era de morte. Foi a palavra do pastor Aldo.
Só que a notícia da manhã de domingo era a ressurreição. Jesus ressuscitou. Vamos adorar para a gente Eu me encerrar. rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Declaro que Ele é nessa noite. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Leva as suas mãos. Jesus, Galileu, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Canta. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Declare com fé. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Galileu. Jesus, Galileu. Aplauda Ele. Ele está vivo. Glória a Deus. Preste atenção. A festa não termina agora aqui. A glória do Senhor está sobre a sua vida. Ela vai com você para a sua casa. Amanhã, segunda-feira, ela estará sobre a sua cabeça. E você vai se mover debaixo desta nuvem e vai viver os melhores dias da sua vida aqui nesta terra. Diga obrigado, Senhor. Temos o pastor Eli do Peru, Deus que te abençoe. Esse tempo precioso também aqui conosco. O Senhor abençoe sua casa. Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela palavra liberada sobre as nossas vidas. A opinião do Senhor prevalece sobre nós. Abrimos mão, ó Deus, dos nossos próprios conceitos, as nossas próprias ideias, os nossos próprios achismos, ó Deus, e que teu propósito seja estabelecido para sempre, ó Deus, na nossa vida, na nossa cidade e na nossa nação. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a igreja, sobre este povo. Seja um tempo de salvação, de libertação, de cura e de prosperidade. Em o nome de Jesus, diga amém. Deus que te abençoe. Amanhã o encontro empresarial e quarta-feira.